Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Em sua vasta vila de vidro situada nas alturas de Malibu, Ethan Whitmore, 48, olhava fixamente para o horizonte, com o tumulto do Oceano Pacífico batendo furiosamente contra os penhascos abaixo. A vila, uma obra-prima arquitetônica feita de aço, concreto aparente e janelas panorâmicas, parecia flutuar no céu, suspensa entre o poder e a solidão. Na mão direita, ele segurava um copo de uísque escocês single malt, uma Macallan 25 anos, sua favorita, cujo calor suave contrastava com o frio metálico que reinava em seu coração. O crepitar do fogo na lareira de design não foi suficiente para dissipar a atmosfera gélida da sala de estar, mobiliada como um museu, sóbria, silenciosa e completamente vazia. Ethan Whitmore não era um homem fácil. Ele construiu seu império tecnológico com base em sua inteligência, sua intuição formidável e um instinto quase animal para farejar poder. Ele era tão temido quanto admirado nos altos escalões empresariais americanos. Mas por trás da fachada de empresário inabalável, escondia-se uma dor antiga e profunda que nunca havia sido verdadeiramente curada. Anos antes, ele era um homem diferente, mais jovem, mais sonhador, mais vulnerável. Ele amara uma mulher com todas as suas forças. Claire Hastings, uma estudante de literatura de sorriso doce, que ele conhecera muito antes de sua fortuna. Mas Claire havia partido, levando consigo a última centelha de sua confiança. Desde então, Ethan se convencera de que o amor era apenas mais um mercado, um jogo de poder e ilusão onde o coração não tinha lugar. Ele jurou nunca mais ser enganado. Ao longo dos anos, mulheres surgiram e desapareceram, modelos, atrizes, herdeiras. Todas belas, todas sedutoras, e todas atraídas pelo seu nome, pela sua imagem, pela sua fortuna. E cada vez que ele adivinhava o interesse por trás dos sorrisos perfeitos, fechava-se um pouco mais. Naquela noite, na sala de jantar envidraçada da vila, o jantar privado estava a todo vapor. À mesa, Ricardo McAllister, seu advogado de confiança, Brian Keller, seu consultor financeiro Ediana Fulton, vice-presidente de sua empresa. Conversamos sobre negócios, aquisições e mercados asiáticos. Mas logo a conversa mudou para um assunto mais pessoal. Então, como vai essa coisa da Vanessa Blake? Perguntou Richard, colocando sua taça de vinho tinto na mesa. O rosto de Ethan endureceu. Vanessa Blake. Uma mulher do mundo, ex-apresentadora de TV, com charme explosivo e ambição cortante. O caso deles durou apenas 6 meses. Sem casamento, sem filhos, sem nada contratual. No entanto, hoje ela o estava processando, exigindo milhões, alegando uma união implícita segundo seus advogados. Ela havia desistido de contratos lucrativos para estar ao lado dele e merecia uma indenização. Ela não assinou um contrato. Ela não merece nada, Ethan suspirou amargamente. Mas neste país, até o vazio tem valor legal. Brian caiu na gargalhada. O que você esperava, cara? Ela viu em você um bilhete premiado e agora quer a parte dela. Diana, por sua vez, acrescentou com um sorriso zombeteiro. Você sabia que poderia se casar com uma faxineira e ela provavelmente seria mais fiel do que ela? Ethan congelou. Um silêncio pesado se instalou, quebrado apenas pelo tilintar discreto de copos. Então, ele se levantou lentamente com o olhar frio como pedra. Fitou os convidados nos olhos, com um sorriso irônico quase imperceptível nos lábios. Sabe de uma coisa? Eu conseguiria. Eu poderia me casar com qualquer pessoa. Até com uma mulher comum. Sem beleza. Sem pedigree. Sem fortuna. E ela seria 100 vezes mais leal e autêntica do que aquela, a arpia Vanessa. Você vai ver. Uma gargalhada nervosa sacudiu a mesa. Richard ergueu as mãos, meio divertido, meio preocupado. Vamos lá, Ethan, não brinque com esse tipo de coisa. Mas Ethan não estava brincando. Ele ficou ali, olhando para as luzes cintilantes da cidade abaixo, e murmurou para si mesmo. Seria até uma forma de justiça. Uma ideia maluca acabará de se formar em sua cabeça. Uma provocação? Um golpe de orgulho ferido? Ou talvez um desafio ao mundo inteiro, ao seu próprio passado? Ele ainda não sabia, mas naquela noite o destino tinha acabado de mudar. E ele logo descobriria que a humildade, a verdade e o amor, muitas vezes assumem formas inesperadas. 2 dias depois, enquanto a equipe da Whitmore Estate retomava sua rotina diária entre a cozinha industrial e os corredores imaculados, uma nova figura apareceu na paisagem, uma mulher magra curvada sob o peso de uma bolsa de lona gasta, com o cabelo preso em um coque bagunçado e óculos grossos escondendo metade do rosto. O nome dela era Graça Miller, 34 anos, do Oregon.
Pouca informação havia sido dada quando ela foi contratada, além de que ela precisava de um novo começo. O diretor de recursos humanos deu de ombros. Discreta, eficiente, sem antecedentes criminais. Mas, estranho, ela tem uma cara, como se estivesse fugindo de alguma coisa. No início, ninguém lhe deu atenção, mas logo os funcionários começaram a cochichar nos corredores. Ela nunca fala. Ela evita olhares como se tivesse medo de desaparecer. Parece uma sombra. E assim nasceu seu apelido, a Sombra Silenciosa. No entanto, o seu trabalho foi cópia. Os lençóis estavam sempre impecavelmente desenhados. O piso de parquete era polido a ponto de refletir o teto. As janelas não deixavam vestígios. Ela tinha o dom de se misturar ao ambiente, de limpar sem fazer barulho, de desaparecer assim que terminava sua tarefa. Um dia, o chefe de cozinha a flagrou costurando uma capa de almofada rasgada com a precisão de um ourives. Em outra ocasião, o jardineiro a viu recolocar no lugar uma estátua de mármore que um entregador havia movido acidentalmente, reposicionando-a exatamente no mesmo ângulo. Ethan Whitmore levou vários dias para que ele notasse a presença dela. Ele a viu ao longe, uma figura discreta que atravessava os corredores sem se impor. Nem uma palavra, nem um sorriso, nem um olhar. E é precisamente só essa falta de esforço para ser visto que o intrigava. Naquela noite, Ethan vagou por sua salão de baile vazio, um espaço grandioso de mármore e lustres, outrora projetado para recepções sociais, e agora silencioso, deserto. Ele ainda vestia a camisa branca aberta no colarinho, com uma pasta de trabalho na mão quando viu Graça curvada sobre o chão, com o esfregão na mão. Ela não o vira entrar. Esfregava uma mancha com a concentração de um cirurgião. Cada movimento era calmo, preciso, mecânico. Ele a observou por um instante, fascinado por sua completa falta de teatralidade. Ela não estava tentando ser legal ou atraente. Ela estava, simplesmente ali. Então, sem sequer pensar no motivo que o levou a quebrar esse silêncio, ele falou: "Você tem seus documentos em ordem?" Ela deu um pulo, mas não olhou para ele. Sua voz, baixa, mas firme, respondeu: "Sim, senhor. Você é casado?" Uma pausa. O esfregão congelou. Ela continuou suavemente: "Não." Ethan deu 2 passos em sua direção. Não havia calor nem ironia em sua voz. Apenas uma neutralidade gélida. "Perfeito. Então case comigo." O silêncio se prolongou. Longo, sufocante. Apenas os ecos distantes do vento contra as janelas salientes pareciam existir. Grace permaneceu paralisada. As mãos ainda seguravam o cabo do esfregão. As costas retas. O rosto abaixado. Mas sua respiração havia desacelerado. Controlada. Como se ela sabia que um ponto de virada havia acabado de se abrir. "Porque eu?" Ela sussurrou sem olhar para ele. Ethan suspirou como se afirmasse o óbvio. "Porque você é inofensivo. Sem ambição. Você não é do tipo que quer a minha fortuna. Você é invisível. E eu não preciso de mais nada." Não havia malícia em sua voz. Apenas lógica fria. Pela primeira vez, Grace olhou para cima. Seus olhos se encontraram. Seus olhos castanhos, por trás dos óculos grossos, eram de uma intensidade que Ethan não havia planejado. Ele ficou surpreso ao ler ali nem medo nem fragilidade, mas uma lucidez aguda quase perturbador. Ela o encarou por um longo tempo, e naquele olhar, havia um estranho tipo de cálculo, como se ela também estivesse fazendo suas próprias avaliações. Então ela disse simplesmente, calmamente, sem tremer: "Tudo bem." Ethan piscou. Não esperava que fosse tão simples. Sem gritos, sem perguntas, sem emoção. Ela voltou ao trabalho, como se nada tivesse acontecido. Mas o que ele ainda não sabia era que esta mulher invisível tinha acabado de posar o primeiro peão em um jogo muito maior do que aquele que ele pensava ter dominado. Não era necessário mais de uma semana para organizar o que alguns chamaram a cerimônia mais absurda do ano. Não houve vestido branco, nem madrinhas, nem buquê, nem música, nem discursos. Apenas 2 assinaturas, uma prefeitura secundária em Los Angeles, 2 testemunhas do escritório de advocacia Whitmore e alguns fotógrafos escondidos nos arbustos, alertados por um informante da imprensa de celebridades. Graça Miller, ereta como uma tábua, num vestido bege simples demais, não sorria. Segurava uma pequena bolsa preta entre os dedos finos. Sem joias. Sem maquiagem. Apenas sua calma, gélida, quase clínica. Ethan, ele usava um terno Armani azul meia-noite, mas não se dera ao trabalho de abotoar o botão de cima. Mantinha as mãos nos bolsos, como um homem atendendo a uma formalidade bancária. A união não era motivada pelo amor, mas por desprezo, vingança e o poder. Os tabloides imediatamente perceberam o escândalo. Ethan
TMZ. O bilionário se casa com sua faxineira. Capricho ou chantagem? Item. O espelho de Nova York. Ethan Whitmore chega ao fundo do poço. Casamento expresso com o estranho com um passado nebuloso? Item. Hollywood Sun. Tem o gênio perdeu a cabeça? Mas nos círculos empresariais era algo sussurrado. Ele fez isso para esmagar Vanessa, e conseguiu. Carro Vanessa Blake furioso por ter sofrido um curto-circuito, perdido qualquer credibilidade pública, como ela pode reivindicar o status de esposa honrosa, quando tem um casamento legítimo e legal. Seus advogados imploraram para que ela retirasse a queixa, e as revistas a abandonaram da noite para o dia. Ethan venceu. Pelo menos, era o que ele pensava. Ethan entrou na suíte presidencial do prestigiado Whitmore Hotel, localizado no último andar, com vista panorâmica para as luzes de Manhattan sem muita pressa. Tirou o relógio suíço e jogou o paletó na poltrona de couro. Aquele casamento não passava de uma farsa bem executada, um golpe publicitário para atropelar Vanessa Blake e todos aqueles que ousaram julgá-lo. Ele não esperava nada daquela noite, especialmente de sua nova esposa. Havia se preparado para uma noite fria e silenciosa e para dormir sozinho no sofá da sala de estar ao lado. Mas quando ele cruzou a soleira da sala, ele parou no meio do caminho. A luz suave dos candeeiros dourados banhava o quarto com um calor suave, mas era ela quem realmente irradiava. Grace estava ali, de pé junto à janela, de costas para a cidade. Ela havia tirado o uniforme de empregada e as roupas desbotadas. Nada de óculos, nada de coque puxado para trás. Uma simples camisola cor de marfim enfatizava, sem provocação, a silhueta atlética de uma mulher que conhecia seu corpo, sua postura, seus fundamentos. Seu rosto, liberto dos artifícios da subserviência social, revelava traços harmoniosos, pele luminosa e um olhar penetrante e calmo. Linda, sim, mas com uma beleza que só se vê no silêncio profunda, verdadeira, impossível de esquecer. Ethan sentiu a respiração falhar. Não havia nada da graça que ele pensava ter usado. Ela o olhava diretamente nos olhos. Não com medo, não com ressentimento, mas com uma intensidade serena que o desarmava. Sua voz quebrou o silêncio. Mais grave e mais comedida, cada palavra carregada de uma nova segurança. Você queria se casar com uma mulher dócil, sem ambição, uma figurante na sua peça? Você pegou o roteiro errado. Posso ter nascido sem fortuna, sem privilégios, mas não sou idiota. Ethan, surpreso com a clareza do tom dela, deu um passo para trás e sentou-se pesadamente na beira da cama. Quem é você, Grace? Ele perguntou, quase em voz baixa. Ela se aproximou lentamente, como um gato entrando em um cômodo que já conhece. Sentou-se de frente para ele, sem desviar o olhar. Antes de você se casar comigo, eu era doutora em psicologia comportamental, especializada em mecanismos de defesa, transtornos narcisistas e estruturas de poder. Eu comandava um centro de pesquisa em Chicago, e um dia decidi entrar na área. Eu queria entender a elite por dentro. Então aceitei um cargo aqui. Anônima. Invisível. Você era meu tema mais fascinante. Ethan sentiu seu mundo ruir sob seus pés. Todo o seu controle, todo o seu jogo, invertido. Ele franziu a testa, inquieto, incapaz de formular uma resposta. Mas ela continuou. Anotei tudo. Suas rotinas. Seus silêncios desdenhosos. Seus sorrisos condescendentes, mas também sua solidão, seu medo apavorante de não ser amado por si mesmo, seu sofrimento mascarado pela arrogância. Você está escondendo uma falha antiga, Ethan, uma ferida de infância que nunca cicatrizou. Ele olhou para baixo, incapaz de encontrar o olhar que via além de suas fachadas. E agora? Ele murmura. Agora eu tenho uma escolha. Ela se levantou, deu alguns passos em direção à janela e olhou para a cidade. Eu poderia ir embora. Publicar minhas observações, destruir seu mundo. Você me pediu em casamento, mas sem respeito. Você queria vencer seu ex, não construir nada comigo. Ela se virou para ele, dessa vez com uma gentileza inesperada. Mas a verdade é que, eu não planejei te entender, eu não planejei sentir nada por você. Essa vulnerabilidade que você esconde, eu a reconheci. Ela fala comigo, e eu estaria mentindo se dissesse que você não me tocou. Ethan olhou para ela por um longo tempo, seu coração pesado com um silêncio que ele não conseguia mais controlar. Você não quer meu dinheiro? Ela deu um sorriso calmo. Não, eu quero ser vista, ouvida. E se eu ficar, não será como um troféu. Será como uma parceira. Igual. Sem máscaras. Um longo silêncio os envolveu. Então Ethan se levantou lentamente, caminhou em sua direção, hesitou e estendeu a mão. Não sei como fazer isso. Seja sincera. Mas, eu quero tentar. Com você.
Grace observou aquela mão estendida, aquele gesto raro dele, quase infantil. E depois de alguns segundos de silêncio suspenso, ela a agarrou. O jogo tinha acabado. O verdadeiro começo tinha acabado de acontecer. Na manhã seguinte, uma luz dourada banhava o terraço de pedra branca com vista para as colinas de São Luís Obispo. O vento soprava suave, e o murmúrio da água na piscina infinita criava a ilusão de um mundo suspenso. Ethan Whitmore, o magnata cuja agenda já foi cronometrada em segundos, havia cancelado todos os seus compromissos do dia. Ele simplesmente disse ao seu assistente: "Nada é mais urgente do que o que está acontecendo aqui e agora." Ele se juntou a Grace, que já estava acomodada em uma espreguiçadeira, com um livro fechado no colo, olhando para o horizonte. Nenhuma palavra foi trocada imediatamente. O silêncio entre eles não era mais pesado, era respeitoso. Então Ethan sentou-se ao lado dela, inclinou-se ligeiramente e disse: "Conte-me tudo. E desta vez, eu vou ouvir." Grace congelou por um instante. Era a primeira vez que alguém lhe dizia isso com tanta sinceridade. Ela respirou fundo. E falou. Ela falou de seus anos de estudante, do desprezo que às vezes enfrentava em Harvard, apesar de suas brilhantes teses, das portas que se fechavam para ela por não vir das pessoas certas. Evocou sua obsessão com a psicologia do poder, com a forma como as elites criavam bolhas ao seu redor, tornando-se temidas e desesperadamente solitárias. Ela explicou como, ao observar essas pessoas poderosas, quisera entender a essência da solidão delas, e foi isso que a trouxera até ali. O trabalho de limpeza era apenas um pretexto, uma imersão, uma missão. Ethan, inicialmente tenso, acabou relaxando. Ele esperava ser atacado, reduzido a uma caricatura de narcisista. Mas as palavras de Grace eram mais profundas. Ele ouviu, talvez pela primeira vez, que por trás de sua casca de sucesso, havia um homem com quem alguém realmente se importava. Depois chegou a vez dele. Falou da mãe fria e calculista. Do pai, distante, sempre viajando, nunca nas arquibancadas dos jogos. Falou dos seus primeiros dias nos negócios, onde aprendeu que demonstrar ternura era convidar os abutres. Falou das suas muitas conquistas, que nunca procuraram conhecer quem ele era quando chegou em casa sozinho. E então ele falou de vergonha, de ter tentado usar o casamento como um instrumento de punição. Ficaram ali por horas, despindo não suas roupas, mas sua proteção. A cada palavra, algo se dissipava. Uma suspeita, uma dor, um medo. Naquele dia, o casamento, essa farsa legal selada para humilhar, gradualmente se tornou um espaço sagrado. Um novo pacto. Nas semanas seguintes, o relacionamento deles se desenvolveu lenta, mas honestamente. Não houve declarações dramáticas, nem beijos apaixonados em câmera lenta. Mas houve trocas de olhares durante o café, silêncios respeitosos e debates acalorados sobre verdade e representação. E acima de tudo, houve risos. O riso que nenhum dos dois ousara soltar por muito tempo. Um ano depois, em um auditório lotado em Nova York, os Whitmore subiram ao palco. Eles haviam sido convidados para uma conferência internacional sobre a psicologia do poder e a dinâmica social. Grace falou primeiro. Ela apresentou sua pesquisa, mas desta vez a enriqueceu com sua experiência pessoal. Revelou fragmentos de sua infiltração voluntária em círculos de elite e a transformação inesperada em sua perspectiva sobre um de seus temas. Falou calmamente com autoridade. O público, inicialmente cético, prestou atenção a cada palavra sua. Então ela revelou seu livro, A Sombra no Palácio, um estudo de um homem que acreditava dominar, uma obra meio científica, meio pessoal, que se tornou um best-seller mundial em apenas algumas semanas. Quando chegou a vez de Ethan falar, ele ficou em frente ao microfone por alguns segundos, em silêncio, com os olhos fixos nos de Grace. Então ele simplesmente disse: "Eu queria humilhar uma mulher, mas fui eu quem foi exposto. Achei que a controlava, mas ela me libertou. Hoje sou um homem melhor não porque mudei as mulheres, mas porque uma mulher me obrigou a me olhar sem maquiagem. E nunca serei grato o suficiente a ela." Uma ovação de pé irrompeu. E quando saímos do auditório, na névoa fria de uma noite em Manhattan, um repórter perguntou: "Senhor Whitmore, o senhor já se arrependeu desse casamento incomum?" Ele sorriu suavemente, olhou para Grace e respondeu: "Não me casei com uma faxineira. Casei-me com uma revolução."